Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois aos que têm, mais será dado, e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Esse é o texto de hoje e o estudo desse texto será dividido em duas partes. Percebam que esse texto ele fala de muita coisa e eu gostaria de não perder algumas das coisas que a gente pode trabalhar com esse texto e é por isso que eu quero fazer em duas partes. Então, vamos lá. Jesus começou a ensinar em parábolas, certo? Então, versículo 1. O que diz o versículo 1? Que Jesus ele saiu de casa e se assentou à beira-mar. Então, essa posição sentado é uma posição normal de um mestre judeu que ensinava ao ar livre, né? Só vocês lembrarem do começo do Sermão do Monte, né? Que Jesus assentando-se começou a ensinar, certo? Esse mar, a beira-mar que ele sentou aqui, isso aqui é o Mar da Galileia, né? E esse Mar da Galileia bom, o mar em si era muito conhecido por ter muitos pescadores por perto e naquela região ao redor havia muitas pessoas que trabalhavam com plantação. Então tinha todo tipo de solo ali, todo tipo de plantação, ou seja, a ilustração que Jesus estava usando ali era perfeita, certo? Uma outra coisa que a gente precisa ver nesse trecho aqui também é o papel que Jesus está desempenhando aqui. Olha só, Jesus ele exerceu muitos papéis no seu ministério. A gente vê que na Bíblia Jesus ele é tratado como juiz, né, que julga vivos e mortos.
Ele também é tratado como advogado daqueles que foram redimidos pelo sangue dele. No Apocalipse ele é chamado de Cordeiro, por um lado, porque ele é aquele que julga com justiça, mas por outro lado, ele é o leão, né, que ele julga com justiça, ele destrói aqueles que não se converteram. Por outro lado, ele é o Cordeiro também, que foi sacrificado por aqueles que creram. Então, Jesus ele desempenha vários papéis na história da redenção, e o que ele está desempenhando neste momento especificamente é o papel de um mestre, é o papel de um professor, é o papel de um presbítero, é o papel de um líder que ensina pessoas para que outras pessoas ensinem. Esse é o papel que Jesus está desempenhando nesse momento. Versículo 2 diz o seguinte: grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou. Ou seja, tinha tanta gente ali que não deu para ele ficar na terra. Ele subiu no barco, o barco afastou um pouquinho para o mar e ele ficou ali ensinando. Certo? E toda a multidão de pé na praia. E muitas coisas lhes falou por parábolas. Então a gente vai começar aqui no capítulo 13. Se vocês olharem até o final do capítulo 13, são várias parábolas. Não necessariamente Jesus contou essas parábolas todas ao mesmo tempo, a gente vai falar sobre isso já já, mas é por isso que Mateus fala, Jesus começou a ensinar através de muitas parábolas, lhes falou por parábolas, e aqui é a primeira parábola que Jesus vai contar, ok? Antes da gente entrar na parábola por si mesma, eu queria fazer um comentário sobre a maneira como Mateus organiza o seu evangelho, que eu não sei se vocês já perceberam. O evangelho de Mateus, ele não é cronológico. O evangelho de Mateus é organizado de maneira temática. O único evangelho que é organizado de maneira cronológica dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o único que é cronológico é o evangelho de Lucas. É o único. Todos os outros são organizados de outras maneiras. O de Mateus é de forma temática. Mateus, ele organiza o seu relato em ciclos didáticos de Jesus. Então ele pega ensinos de Jesus e aí ele organiza o ensino de Jesus e ele mostra Jesus agindo. Então, por exemplo, isso começa lá no capítulo 5, né? Vocês lembram que Jesus no capítulo 5, por exemplo, ele começa o Sermão do Monte. Ele fala, ó, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los dizendo. Aí Jesus começa o Sermão do Monte. Então essa é uma introdução a um ciclo didático do livro de Mateus. E aí ele conta todo o Sermão do Monte, falando sobre como um cidadão do reino do céu se comporta, como ele é humilde de espírito, manso, como ele ajuda o próximo, como ele não é hipócrita, como ele se preocupa com os pobres e com as viúvas. E aí depois que ele termina esse ensino, o que ele fez, que a gente estudou nos últimos meses, os capítulos 8, 9 e 10? Ele tá curando doente, ele está ressuscitando morto, entendeu? Ele está agindo em conformidade com aquilo que ele ensinou. É assim que Mateus organiza. E aí, o primeiro ciclo didático, que começa ali no capítulo 5, se encerra aqui, e aqui começa um novo. Olha lá, ele encerra lá no capítulo 7, né? Ó, quando Jesus acabou, as multidões ficavam maravilhadas. Aí no capítulo 11, versículo 1, ele fala, quando Jesus acabou de dar essas instruções, ele sai dali para pregar em outras cidades. No capítulo 13, no final desse capítulo que a gente vai ler. Quando Jesus acabou de contar essas histórias, retirou-se dali. Capítulo 19, mais um. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia. Aí aqui o livro de Mateus, aí lá no capítulo 26, né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos seus discípulos tal, tal, tal. São ciclos de ensino dele, certo? Que Mateus, ele começa e termina, começa e termina, começa e termina. Ele organiza assim. Aqui está começando um, que é o ciclo das parábolas, certo? Faz sentido isso? Tá fazendo sentido? Beleza. Bom, e o que é uma parábola? Isso é importante. Ó, parábolas são histórias simples que servem para ilustrar um único ponto, uma única verdade. Por que isso é importante? Porque na história da igreja, muita coisa, assim, meio desconexa já foi dito, muita coisa desconexa foi dita para explicar as parábolas de Jesus. As parábolas, muitas vezes, as pessoas querem usar as parábolas de uma maneira muito mística, né? Alguns teólogos da igreja, eles foram profissionais nisso, Orígenes,
que ele queria dar até nome para as estrelas do sonho de José, sabe? Pegar uma parábola, por exemplo, Martinho Lutero cometeu esse erro com a parábola das virgens prudentes, né? Falava, não, aquelas lâmpadas que as virgens estavam segurando representa a fé e tal, quando nada disso está explicitado no texto. A parábola, ela tem um significado. Você não precisa pegar a parábola e querer dar significado para cada um dos elementos dela. Então, a parábola por exemplo, você pega uma parábola que nem a do filho pródigo. Aí ele vai contar a parábola do filho pródigo, então. Aí você quer dar uma... Tudo bem. Aí você pega a parábola do filho pródigo e você quer... Não, o filho pródigo, ele é isso. O dinheiro que o pai deu para o filho pródigo é isso. O pai do filho pródigo é outra coisa. Ah, o irmão é outra coisa. Aí você começa a viajar. Não, porque ali a estrebaria que o filho pródigo ficou ali, que ele ficou comendo a comida dos porcos, é outra coisa. E o cara que contratou ele representa tal coisa. Entende? Você querer ficar viajando muito na parábola, você acaba extraindo dela coisas que ela não diz. A parábola, ela tem um ponto. Um ponto. Só um ponto. Ele faz uma ilustração para falar sobre um ponto. É só isso. E nessa parábola existe um elemento, na parábola do semeador especificamente, existe um elemento que ele é comum para todos os episódios da parábola, digamos assim. Esse elemento comum é o semeador e a semente. Ele é o semeador que aparece e a semente dele cai em vários lugares. Se ele é o elemento comum de todos os episódios da parábola, então o semeador ele não é o ponto principal da parábola. O ponto principal da parábola sempre é onde há alguma variação, e nesse caso é o solo. Os solos aqui dessa parábola são o que variam, certo? É o que vai mudando conforme Jesus vai contando a história. Logo, o foco dessa parábola é o solo. O semeador tem o seu papel ali e tudo, mas o solo é o principal. A gente tem que prestar atenção naquilo que é dito a respeito do solo, ok? Vamos lá. Versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Correto? Segundo a ilustração de Jesus, então, essa primeira porção da parábola mostra que a mesma semente que era pretendida para ser plantada em algum lugar onde ela fosse ser produtiva, caiu em algum lugar aleatório e, por ter sido deixada de maneira aleatória em um lugar, sem um ambiente que fosse preparado para que ela frutificasse, vieram alguns passarinhos e a devoraram, correto? Beleza. O versículo 5 e 6 diz o seguinte: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Esse tipo de solo, ele é como um leito de pedra de calcário que ele está perto da superfície. Ou seja, ele é um solo pouco profundo. Quando a estação de chuva termina nesse tipo de solo e o calor ele aumenta com o solo ele rapidamente esquenta, porque ele não é profundo, então ele só tem superfície, ele esquenta rápido. E aí algumas sementes brotam bem rápido. E por elas terem brotado bem rápido, elas prometem ser uma excelente colheita. Porém, o calor, por ele ser muito grande, ele exigiria que essas plantas, que essas raízes que saíram, né? Ela exigiria que essas plantas tivessem raízes mais profundas para poder puxar mais água, porque é muito quente. Como o solo ele é muito superficial, a raiz não consegue se aprofundar, então por mais que a planta ela cresça um pouquinho, o que acontece? Logo ela morre, conforme diz o texto aí. A planta ela morre jovem. Ela morre jovem, certo? Justamente por isso. Então, recapitulando, o fato do solo não ser profundo é exatamente o que faz ela crescer rápido. Mas é exatamente isso que mata ela também. Certo? Porque ela não consegue aprofundar muito. Versículo 7 diz o seguinte, a imagem que eu coloquei ficou com a propaganda do site ali embaixo. Ali. Olha só, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, outras sementes, elas caem em certo ambiente com espinheiros vivos. E, portanto, elas são impedidas de receber a luz do sol. Os espinheiros, eles crescem também. Então, a planta, ao passo que a planta está crescendo, o espinheiro também está crescendo. Aí ele bloqueia a luz do sol e aí elas são privadas da nutrição que elas precisam. Certo? Então, também não vai muito longe. E, enfim, caiu em terra boa, outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Versículo 8, a 100, a 60 e a 30 por 1. Segundo John MacArthur, esse versículo é exatamente o fator uau
da parábola, porque essa proporção que ele colocou aí, essas três proporções possíveis aí, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, é muito acima daquilo que um semeador estaria acostumado a colher de uma semeadura, certo? Ele não colheria 30 por 1, já seria um absurdo de muito naquela época. 100 por 1, então, é impossível. Então, esse é o momento que uma pessoa que é um semeador comum, até então ele está ouvindo a história de Jesus e falando, normal, você não está falando nada de novo para mim. Se cair no meio do espinheiro, realmente. Mas se cair no solo rochoso, realmente, é exatamente isso que acontece. Então, não tem... Agora, quando chega no final da parábola e fala, ó, o bom fruto, essa semente aí, na hora que ela cai na terra boa, o fruto chega a ser de 100 por 1. Aí o cara fala, opa, 100, isso aí eu nunca vi. Do que você está falando? Entendeu? Não pode ser da semeadura que eu conheço. Esse final, no versículo 8, ele está colocando que algumas das sementes elas foram colocadas em terra fértil, em solo bom. Ao contrário do que alguns pensam, a terra fértil ela não necessariamente significa uma colheita gigantesca. Ela significa que há uma colheita saudável, uma colheita perene, que dá frutos, correto? E aí, em seguida, Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, versículo 9, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esses são solos, certo? De que Jesus está falando. O solo aleatório, né? Caiu à beira do caminho. O solo rochoso e o solo fértil. Esses são os 4 solos. Jesus termina de contar a parábola e ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase ela é muito comum ao final das parábolas de Jesus. Quando Jesus ele usa essa frase, ele está isentando qualquer pessoa do direito de clamar por inocência diante do tribunal de Deus, porque a mensagem foi passada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A revelação foi feita, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Se a mensagem tinha que ser passada de maneira eficaz, por que Jesus usa parábolas? Qual é o objetivo do Senhor Jesus ao exportar uma verdade de maneira alegórica, ao invés de ir direto ao ponto? E aqui eu acho que é o ponto que a gente precisa tratar no estudo de hoje. Por que Jesus usa parábolas? Por quê? Qual é o motivo de Jesus usar parábolas? E a real é que a gente não precisa nem especular muito, porque a resposta ela está no texto. Eu vou pedir para vocês darem um pulinho lá em Marcos capítulo 4. Rapidinho. Lá em Marcos 4, esse texto, inclusive, foi um texto que uma vez eu estava aqui na sua casa, né, Leila? E a Leila ficou toda, Arthur, olha o que eu li hoje. É isso mesmo? Aí eu fui ler e falei, é assim mesmo, né? Assim que funciona. Marcos 4, capítulo 10. É a mesma história, mas Marcos 4, versículo 10. É a mesma história, só que Jesus conta essa história de uma maneira um pouco mais clara lá em Marcos. Então eu queria que vocês dessem uma olhada. Ó, Marcos 4, 10 diz assim, ó. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele e com os 12 começaram a... Perdão. Os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Por que que Jesus falou por meio de parábolas? Para que eles não entendam, não se convertam e não sejam perdoados. E aí, pesado, né? Vamos voltar lá em Mateus. Vamos ler esse mesmo trecho aqui em Mateus, vamos lá. Mateus 13, 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? E Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Porque ao que tem, mais será dado em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem entendam. Então, Jesus ele reconfirma essas verdades. Vamos explorar um pouco esse assunto aqui, tá? Os mistérios do reino dos céus que Jesus disse que estavam disponíveis para os seus discípulos, eles são as verdades veladas do Antigo Testamento, as verdades que o Antigo Testamento falava a respeito sobre a vinda da salvação, a vinda do Messias e que elas estavam veladas até então. Paulo ele diz isso aos coríntios, por exemplo. Quando ele fala para os coríntios sobre os judeus que não se converteram, eles falam:
Porque eles leem Moisés, né, o Antigo Testamento, os judeus leem o Antigo Testamento como se tivesse um véu nos olhos deles. Eles não conseguem entender. Eles leem, leem, não entendem. Isso é verdade até hoje, gente. Até hoje, os judeus, com toda a evidência, não conseguem olhar para Jesus e ver todas as promessas do Antigo Testamento cumpridas nele. E aceitá-lo como Messias. Continuam esperando o Messias até hoje. Entende? Isso é uma verdade. Jesus está deixando claro aqui. As parábolas do Senhor revelam as verdades necessárias para que haja conversão e alguém entre no reino. Porém, essas verdades, por mais que elas sejam pregadas a todos e a mensagem seja clara, elas não necessariamente são entendidas por todos. Elas são entendidas, em geral, por pessoas que desfrutam de algum relacionamento com Jesus. As parábolas ressaltam o entendimento e promovem uma relação mais íntima ainda com Jesus, por parte daqueles que já têm relacionamento com ele. Mas quem não tem esse relacionamento com ele, a parábola ela só aumenta a confusão e a ignorância. Ela só aumenta. Então, aquela história de que a parábola, a gente aprende na EBD, né? Ah, a parábola ela facilita o entendimento. Depende. Facilita o entendimento, depende. Depende do seu relacionamento com Deus. Se não existe nenhum, a parábola vai aumentar ainda mais a sua confusão. Ela vai ser, inclusive, objeto de condenação para você. A gente vai falar disso daqui a pouco. Porque a gente vai aprofundar isso daqui a pouco, mas a gente já estudou aqui que quanto mais revelação você recebe e você não se converte, pior é o teu castigo no inferno. Entende? Então, a parábola ela aumenta o entendimento. Depende. Depende. Jesus está falando aqui, não, é para aumentar o entendimento de vocês, para quem eu estou revelando os mistérios do reino de Deus. Para esses, para quem eu não vou revelar, é só para aumentar a confusão deles mesmo. Palavras do próprio Jesus. É como se fosse, gente, é como se fosse um código que faz sentido para alguns que têm condição de decodificá-lo, mas causam mais confusão e mais confusão para outros. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A Gabriela é desenvolvedora, front-end, ela faz site, ela tem que ficar codando, fazendo código no computador. Quando eu passo na frente do computador dela, eu só vejo uma tela preta com um monte de código e eu não sei o que significa nenhum desses códigos. Para mim, quanto mais ela digita, mais confusão me causa, porque eu não consigo decodificar aquilo. Eu não tenho esse entendimento. Eu não entendo de código. Mas eu tenho certeza que quanto mais informação tem lá para ela, em geral, mais faz sentido. Mais o site vai tomando forma. Mais vai chegando aquilo. É a analogia que eu pensei em relação à parábola. A parábola ela é como se fosse um código para as pessoas que conseguem discernir as coisas espiritualmente. Palavras de Jesus. As pessoas que não discernem as coisas espiritualmente, a parábola só confunde mais. Versículo 12 ele diz assim: pois ao que tem, mais será dado, será em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem será tirado. Ou seja, dentro desse contexto, aquele que conhece a Deus, por meio das parábolas, ele recebe ainda mais do que aquilo que ele já tem. Aquele relacionamento que ele tem, ele é fortalecido ainda mais por meio das parábolas. Aquele que tem, mais será dado e dá em abundância, certo? Mas aqueles que não têm relacionamento nenhum com Deus, até o relacionamento que eles acham que eles têm é abalado pela parábola. Porque gera confusão naquilo que ele achou que era claro. Então, veja, o objetivo de Jesus com as parábolas, isso é uma coisa para a gente deixar muito claro. O objetivo de Jesus com as parábolas, ele não é evangelístico. Jesus não usava parábolas para trazer o perdido para si. Pelo contrário, o perdido, ao ouvir a parábola, ele ficava mais perdido. O evangelismo de Jesus, nós vemos como ele faz desde a época que ele foi, desde o batismo dele. Certo? O testemunho do Pai no Rio Jordão, o Sermão do Monte, as exortações de Jesus ao arrependimento, isso é o evangelismo de Jesus. Agora, as parábolas de Jesus não são evangelísticas. Não são para, eu vou contar a parábola para esse que está perdido vir e se converter. A parábola de Jesus era para aqueles que discernem as coisas espirituais. É para dar a conhecer os mistérios do reino dos céus aos cidadãos do reino dos céus, conforme o próprio Jesus está falando aqui. E para não parecer que eu estou inventando isso, tipo assim, como assim Jesus tinha um método de ensino que confundia ainda mais o ímpio? Você não sabe da metade. Olha só, Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer. Nosso Deus está no céu, faz tudo como lhe apraz. Salmo 115, versículo 3. Olhem o versículo 13, Jesus reconfirmando. Por isso eu falo por meio de parábolas. Por isso eu falo por meio de parábolas.
Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. O motivo é esse. Para eles não verem, não ouvirem, para eles não entenderem. É igual tá lá em Marcos. Eu queria dar alguns exemplos disso para vocês, só para vocês entenderem que o que Jesus está fazendo aqui, começar a usar parábola, não é uma coisa nova, tá? No Antigo Testamento, muitas parábolas foram usadas, e na maioria das vezes elas eram usadas em julgamento. Então, eu vou pedir para Celeida, você pode dar uma corridinha lá em 2 Samuel capítulo 12, por favor? Aí eu vou pedir para o Tiago abrir lá em Juízes, capítulo 9, dos versículos 1 ao 21. E eu vou pedir para o tio Newton abrir lá em Ezequiel, capítulo 17, versículo 24. Rapidinho. Só para vocês verem uma coisa. O princípio da parábola, ele não está sendo inventado agora. Jesus, ele usou isso de uma maneira mais pungente, mas ela já era usada. E toda vez que a parábola era usada no Antigo Testamento, ela tinha algum tipo de relação com o julgamento de Deus sobre uma determinada nação. Então, vamos lá. Celeida, você achou aí? 2 Samuel capítulo 12. Lê para mim, por favor, os primeiros 10 versículos. Estou soltando seu áudio. Beleza. Só para dar um contexto, esse que a Celeida vai ler, lembra quando Davi adulterou com Batseba? E Deus mandou o profeta Natã para acusar Davi, certo? Porque Davi tinha cometido pecado. Pode ler, Celeida. Ok. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. No seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia com seu regaço e a tinha como filho. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez de tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Pode, tá bom. Tá bom, tá Até a bom. 7 ou é 12? Tá bom, tá bom. Eu acho que até aí já passa a mensagem. Obrigado, Celeida. Olha só. Então, olha só. Davi, ele tinha adulterado e mandado matar o marido da mulher com quem ele dormiu, certo? Olha que coisa doida. O profeta foi enviado por Deus para contar uma parábola para ele. O coração de Davi estava tão distante de Deus que Davi, quando ele ouviu a parábola, ele falou: quem é esse cidadão que fez isso? Vou mandar matar. E aí Natan fala: mas é você. Olha que interessante, o coração de Davi, distante de Deus, não discerniu, não conseguiu entender que era dele que a parábola estava falando. Tiago, você pode ler para a gente, por favor, Juízes, capítulo 9? E Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe, e a toda a geração da casa do seu pai e de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração dele se inclinou após Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 60 peças de prata da casa de Baal Berite,
E com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos, que seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 60 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milô, e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes, ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungiu para si um rei, e disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu, e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde a confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se que em verdade e sinceridade obrastes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubbaal e para com sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usastes com Jerubbaal e com sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque, e consuma aos cidadãos de Siquém, e a casa de Miló. E saia fogo dos cidadãos de Siquém, e a casa de Miló, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão, e fugiu, e foi-se a Beer. Ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A parábola que está sendo contada por Jotão aqui é a seguinte, vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas no livro de Juízes, o povo de Israel estava sem rei e eles queriam colocar um rei no povo, mas Deus não queria que eles colocassem um rei. Deus não queria que eles levantassem rei. Deus queria governar sobre eles como rei. Mas eles não, a gente quer um rei. Aí tinham acabado de levantar Abimeleque e tal. Aí vocês viram o que Abimeleque fez aqui. Aí levanta Jotão para contar uma parábola para explicar para eles aquilo que eles tinham feito. Então ela surgiu mais uma vez em tempo de juízo, porque depois que começou o tempo dos reis em Israel e os reis foram levantados, a gente sabe a caca que foi. Esse versículo de Ezequiel capítulo 17, ele fala sobre Deus que derrubaria e levantaria Israel. Só para vocês saberem. Então, só para vocês verem que Jesus começou a falar por parábolas, é isso, o julgamento chegou. O julgamento chegou. É isso que está acontecendo. A gente não pode ver as parábolas só como aulas de Jesus. Ele usava as parábolas para incitar julgamento também, certo? E aí ele fala nos versículos 14, 15, 16, 17 ali, né? Olha só. Assim nele se cumpre a promessa do profeta Isaías.
Ouvindo, vocês ouvirão, de modo que nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, não perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem, porque em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A gente consegue organizar todas essas informações que Jesus colocou aqui num esquema chamado quiasma. Alguém que sabe o que é um quiasma? Deixa eu ver. Um esquema quiasmático? Deixa eu ver se alguém sabe aqui. Alguém que fez faculdade disso. Bom, vamos lá. Um quiasma é um termo biológico, tá? Pesquisei. É um ponto de encontro das cromátides homólogas referentes à divisão celular meiótica. É um cruzamento em forma de X. Certo? É um esquema diagramal em forma de X para colocar informações de maneira organizada, catalogada e organizada. Olha só, tudo que foi falado por Jesus está organizado dessa maneira. Percebam a lógica que Jesus quer montar. Olha só, ele vai do 1 ao 7 e depois volta do 7 ao 1. Então, olha o 1 lá de cima e o 1 lá de baixo. Olhem o 1 lá de cima e o 1 lá de baixo. Olha só. Jesus falando do povo. Vendo, eles não veem. Não ouvem nem entendem. Olha um lá de baixo. Muitos profetas antes desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Ou seja, no passado houve pessoas que ansiavam ouvir o que estava sendo falado ali, mas eles não tiveram a oportunidade. Hoje, o povo de Israel está vendo, mas não veem. Eles ouvem e não entendem. Olha o número 2. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Olha o número 2 lá embaixo. Muitos profetas e justos, né, foram os que quiseram ver. Então, Jesus ele está falando sobre a profecia cumprida de um profeta que quis ver o que estava sendo mostrado ali e não pôde, porque não era o tempo dele. Não pôde. Olha o 3 e o 3 ali, ó, 3 lá em cima. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Olha o 3 lá embaixo. Bem-aventurados os ouvidos de vocês porque ouvem. Olha o 4 lá em cima. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Olha o 4 lá embaixo. Bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem. Eles não veem, vocês veem. Olha o 5. O coração deste povo se tornou insensível. Olha o 5 lá embaixo. Para que eles, entendendo com o coração, não se convertam. Eu os curaria se eles se convertessem. Essa é a promessa de Isaías. Essa é a profecia de Isaías. Olha o 6. De má vontade ouviram com seus ouvidos. O 6 ali, para que ouvindo com os ouvidos, não é? Porque o trecho fala assim, ó, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos ou ouvir com os ouvidos. E o 7 ali, 7 com 7... fecharam seus olhos, né? Se assim não fosse, eles poderiam ver com seus olhos. A ideia de Jesus é a seguinte, ó. O diagrama de Jesus é o seguinte, ó. Eu falo em parábolas para que eles vendo, eles não vejam. No passado houve gente que queria ver e não viu. Esses não vão ver. Eu vou falar em parábolas, eles não vão ver. No passado houve profetas que quiseram ouvir e não ouviram. Os ouvidos deles serão fechados. O coração deles é duro. Certo? Se eles se convertessem com o coração, eles veriam. Então, Jesus ele está fazendo esses paralelos aqui. E vejam, a gente precisa entender que Deus ele sabe exatamente o volume de revelação que ele precisa dar para cada pessoa, para que uma pessoa se converta. Tem mais 2 textos que eu queria que vocês vissem, para a gente poder pular para a fase final. Eu vou pedir para... Deixa eu ver. Pode ser, é que eu vou falar com quem está na minha tela aqui. Ô, Thiago, você consegue ouvir lá em 1 Coríntios, capítulo 2, por favor? E aí, Celeida, eu vou pedir para você abrir em Mateus 11, do 21 ao 27. Ó, esse de Mateus 11, foi um estudo muito pesado que a gente deu aqui, só entrou a Celeida. Entrou só a Celeida e a Gabi no dia que a gente deu esse estudo de Mateus 11. Tia, achou aí 1 Coríntios 2? Ó, lê para mim, por favor, 1 Coríntios 2, de 10 a 14, para a gente entender o motivo pelos quais o ímpio não entende a mensagem de Deus. Vai lá. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só, para o homem pecador, as coisas de Deus são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. O homem não pode, o homem não consegue. Gente, quantas vezes você prega o evangelho com uma pessoa, você fala, a pessoa não entende. Faz todo sentido na sua cabeça, mas a pessoa não entende. Gente, a mensagem do Senhor é velada para quem vive na carne. Ela é velada porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Celeida, lê pra gente aí o texto que eu pedi para você, por favor. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinzas. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém, amém. Então, olha só, o que esse texto que o Tiago falou, que o Tiago leu fala? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Nós entendemos porque nós somos do Espírito, as pessoas da carne não entendem. O que o texto da Celeida disse? É Jesus trazendo condenação sobre Corazim e Betsaida, dizendo, por quê? Porque se nas cidades de Corazim e Betsaida tivessem acontecido os milagres que aconteceram em Tiro e Sidom teriam se convertido. Está acontecendo em Corazim e Betsaida, mas vocês não se convertem. Olha só. Aí eu te pergunto, então por que Jesus não fez os mesmos milagres em Tiro e Sidom, sabendo que eles se converteriam? A mesma coisa, ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque se em Sodoma, lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra, se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em você, Sodoma teria se convertido. Pergunta, se Sodoma teria se convertido e Jesus sabia exatamente o volume de milagre que era necessário para que Sodoma se convertesse, por que esse milagre não foi feito em Sodoma? E aí, logo em seguida, a nossa reação a isso às vezes pode ser, nossa, então quer dizer que Jesus ele ensina as coisas de maneira que uns entendem e outros não? De novo, Salmo 115, Salmo 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e ele faz tudo o que ele quer. Ninguém discute com ele. E quando a gente tem, às vezes, problema com essa doutrina, o apóstolo Paulo nos ensina lá no capítulo 9. Se todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus e todos desonraram a Deus, será que não é justo para Deus decidir para quem ele vai se revelar e decidir quais serão os vasos os quais ele vai usar como vasos de ira, de condenação, e os vasos que ele vai usar como vasos de misericórdia? Isso é Romanos capítulo 9. E aí o final do trecho que a Celeida leu em Mateus capítulo 11 diz o seguinte: qual que é a nossa reação a isso? Quando a gente vê que Deus ele se revela para alguns de uma maneira diferente, para que se convertam, e se esconde de outros. Nossa, qual que é a nossa reação? É a reação de Jesus em Mateus 11. Graças te dou, Pai, porque o Senhor se revelou para esses pequeninos e se escondeu daqueles outros. Porque assim o Senhor quis fazer. Porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. E aqui Jesus ele explica essa doutrina muito claramente quando ele explora esse motivo, não é? Pelo qual ele falava em parábolas. Era para que os que ele não queria que entendessem, para que não entendessem. Mesmo, da mesma forma como ele endureceu o coração de Faraó.
Não é? O Senhor está no céu e ele faz tudo o que ele quer. Salmo 115, versículo 3. A primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui, e que o texto deixa bem claro no momento que Jesus começa a fazer a explicação, são os personagens da parábola. Os personagens da parábola. Deixa eu fazer um negócio aqui, rapidinho. Bom, fica claro pra gente, pelo próprio texto, que o semeador dessa parábola é Jesus e os mensageiros do reino. Em Marcos, capítulo 4, versículo 14, que conta essa mesma história, a parábola deixa muito claro que o semeador é Jesus e depois Jesus ele comissiona outras pessoas, correto? Para fazer aquilo que ele fez, que é espalhar a palavra do reino. Ele comissiona os apóstolos, que por sua vez comissionam pastores ordenados, né? Que passam a espalhar a palavra também. Então Jesus, como precursor da mensagem do reino, ele seria o semeador principal, só que a parábola ela pode fazer uma alusão a qualquer pessoa que semeie a palavra de Deus. Tudo bem? A semente é chamada na própria explicação da parábola de a palavra do reino. A palavra do reino. Essa é uma das grandes rupturas que acontece entre a tratativa de Deus com Israel e a tratativa de Deus com a igreja. Quando a gente lê Mateus capítulo 28, Jesus é aquele famoso texto da grande comissão, não é? Quando Jesus ele comissiona seus discípulos, ele dá a missão para os seus discípulos para que espalhem o evangelho. Ele disse assim, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos, ou então em algumas versões, ide, fazei discípulos, né, como é tão famoso, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso é Mateus 28. E uma coisa que nós aprendemos também em Romanos capítulo 10 é que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Ouvir da palavra de Deus. O que acontece? Quando a gente sai para semear, a gente sai para pregar a palavra. A pregação da palavra é a semeadura. Romanos 10 fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Ok? Isso é Romanos 10, do 13 ao 17. E essa semente, como nós vimos na semana passada, o próprio Jesus disse que essa semente ela não pode frutificar em qualquer solo. Ela frutifica especialmente em solos que são bons, e o solo bom seria o solo que foi preparado por Deus para que a palavra fosse entendida. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, pessoas carnais não compreendem. E aí nós temos, né, nós temos o semeador, nós temos a semente e nós temos o maligno, que é um outro personagem aí que é citado por Jesus. O maligno os arrebata o que foi semeado no coração, é o que disse Jesus no meio da explicação da parábola. O coração seria o solo, e é digamos assim, é o ponto da parábola, é aquilo que a parábola quer explorar, porque em cada etapa da parábola o solo ele muda. Como é o solo que varia de ponto em ponto da parábola, então o ponto da parábola, o foco da parábola é que você preste atenção no solo. E o coração é o solo, da onde o maligno arrebata aquilo que foi semeado. A gente sabe por Marcos, no capítulo 4, que conta a mesma parábola, que esse maligno aí é Satanás. Lucas diz que é o diabo em Lucas capítulo 8. E bom, o que significa ter um coração ruim? O que significa ter um coração ruim? Que é o que Jesus fala na explicação da parábola. Ter um coração ruim não é algo...
Perdão, deixa eu refrasear. Ter um coração bom ou ruim, o coração ser bom ou ruim, não é algo que é intrínseco à vontade ou à inclinação da pessoa, não é algo inerente à pessoa em si. Assim como o solo, ele não decide por si mesmo se é bom ou não. O solo, para ele ser bom ou para ele ser ruim, ele precisa ser arado por um terceiro, certo? E a gente vê isso, por exemplo, no próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um coração bem ruim. Então, quem olhasse para o apóstolo Paulo diria que ele não é o tipo de solo que dá frutos, certo? Se vocês não se lembram, o apóstolo Paulo, ele era o Hitler da época dele, não é? O apóstolo Paulo, ele perseguiu e matou os judeus e ele foi convertido por Jesus a caminho de Damasco, para onde ele estava indo fazer o que ele fazia de melhor, que era matar cristãos, certo? E o apóstolo Paulo, ele era um cara de coração ruim, ele foi derrubado do cavalo por Deus, e Deus falou, Paulo, vamos. Mas vamos. Então o próprio Deus arou aquele solo. Então, esse negócio de você ter um coração bom, ou de você ter um coração ruim, você ser um solo fértil ou não, uma coisa a gente precisa tomar cuidado para não dizer, ó, essa pessoa ela tem potencial para ser cristão porque ela tem cara de solo bom. Entendeu? Essa pessoa aí, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que ajuda os outros, então essa tem potencial. Agora, como é o nome do que foi preso agora? O que foi morto pelo Lázaro, né? Que acabou de ser... Esse aí não, esse é um solo rochoso, né? Porque ele é ruim, então não é um solo que não vale a pena. Não é isso que a parábola está dizendo. Você ser um solo bom, um solo fértil, um solo ruim, não é uma coisa que é necessariamente inerente a você. O coração, ele é preparado pelo próprio Deus. Pensa, por exemplo, no apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro, quando você coloca ele em contraste com Judas Iscariotes no momento em que os dois estavam ali seguindo Jesus, tanto Pedro quanto Judas traíram Jesus, os dois. Pedro o negou por medo, Judas o traiu por dinheiro, correto? Naquela época, você não veria muita diferença. Você só olharia e falaria, caramba, esses discípulos de Jesus aí, tudo picareta, né? Você não veria nenhuma diferença entre um ou outro. Mas o que aconteceu? O coração de Pedro, depois ele foi arado, né? Depois ele se tornou um solo fértil. Depois ele passou a ser uma pessoa que dá frutos, ao passo que Judas não. Outra coisa que é importante a gente lembrar, Ezequiel, por exemplo, nos diz que quem prepara o nosso coração, quem prepara o nosso solo, no caso, perdão, Ezequiel não, João nos diz que quem prepara o solo é o próprio Deus. Né? Em João capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E para você nascer do Espírito Santo, não é bom? Como é que eu faço para nascer do Espírito? Se o Espírito ele é como o vento, ele sopra onde quer, não é o próprio Deus que ara esse solo. E esse pedaço da parábola que fala sobre a semente que caiu à beira do caminho, na explicação, olha só, Jesus ele fala sobre esse solo no versículo 4, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. E esse versículo ele é explicado no versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, quem é o que foi semeado à beira do caminho de acordo com Jesus? Aqueles que recebem a palavra, ouvem e não as compreendem. E aí o maligno vem e tira aquela palavra do coração da pessoa. Correto? Veja, o perfil da pessoa que escuta a palavra e aquela palavra depois o maligno arrebata, né? A ilustração de Jesus é que depois é como se ela nunca tivesse ouvido, né? Depois ela não causa o impacto. Pensem em pessoas assim, a pessoa ouve o nome de Jesus por aí, ela foi fazer uma visita numa igreja bíblica uma vez e essa visita que ela fez, ela ouviu ali uma pregação fiel das escrituras, mas para ela não fez a menor diferença, ela não ligou muito, entendeu? A palavra caiu na beira do caminho, ela caiu em qualquer lugar, entendeu? Ela foi falada para qualquer um. E é isso, esse é o tipo de pessoa de que Jesus está falando aqui no primeiro tipo de solo.
E aí nós temos o que foi semeado em solo rochoso. Esse tipo de pessoa, esse tipo de solo, ele é falado a respeito no versículo 5, né? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6, saindo, porém, o sol a queimou porque não tinha raiz e secou-se. Vocês se lembram que no estudo passado a gente comentou que o solo rochoso, ele por ser rochoso e não ser profundo, o sol bate e a plantinha ela brota rapidinho. Ela brota bem rapidinho. Só que o fato de ser rochoso e o fato de fazer brotar rapidinho é o que faz com que brote rápido, mas ao mesmo tempo é o que faz com que ela não fique viva, porque como o solo ele é profundo, como o solo ele é raso, ele é rochoso, ele acaba não permitindo que as raízes se desenvolvam, certo? Então a gente tem alguns exemplos disso na própria palavra. As pessoas que seguiram Jesus lá em João capítulo 6, por exemplo, Jesus ele ia ensinando e as pessoas seguiram ele, né? João 6 diz o seguinte, ó, muitos dos seus discípulos, quando na verdade, ó, o que está acontecendo aqui, ó, deixa eu só dar o cenário antes de ler o texto, ó. Jesus ele tinha multiplicado, né, pães e peixes. Aí as pessoas elas seguiam Jesus por causa das coisas, dos milagres que ele operava, por causa das coisas que ele ensinava e tal. E aí as pessoas esperavam que ele fizesse de novo. Aí Jesus jogou na cara delas: vocês só estão me seguindo porque vocês querem, né, que eu multiplique os pães de novo. Isso daí não é o motivo pelo qual vocês têm que me seguir. Aí Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vocês tinham que estar interessados em mim. Vocês não tinham que estar interessados no pão. E aí, João capítulo 6, em determinado momento, ele diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? É aquele negócio, né? Quando o pessoal reclama de pregadores que falam coisas que são difíceis de ouvir, né? A gente fala: nossa, esse pregador ele só dá lapada, ele não dá uma mensagem que conforta o coração. Nossa, ele fala muita coisa muito pesada, muito difícil. Você vai naquele culto de doutrina pesado, o pessoal fica dodói. Olha o que falaram de Jesus. Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo, né? E Jesus, de acordo com o texto, sabendo por si mesmo o que seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, vocês já estão achando ruim o que eu falei aqui agora? Imagina quando vocês viram voltar para o céu. O que vocês não vão achar? Aí ele fala: o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Para fazer um contraste do que ele tinha dito. Vocês não têm que se preocupar com o pão físico, preocupem com o pão da vida que sou eu. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quem era o que o trairia, não é? Ele fala: por causa disso eu falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Versículo polêmico. Diante disso, muitos de seus discípulos o abandonaram. E lembrando que em João 6, os discípulos de Jesus não eram ainda os 12, os apóstolos. Eram as pessoas que o seguiam, multidões que o seguiam. Depois ficaram só 12. Então Jesus perguntou aos 12, os apóstolos: vocês também querem se retirar? Tipo assim, ó, eles acharam o ensino bem duro. Vocês também acharam ruim? Vocês querem ir embora também? E Simão Pedro responde: Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, Jesus ele tinha dado um ensino duro. Ele começou os ensinos dele com alguns milagres, alguns feitos. E todo mundo adorou, achou lindo, achou maravilhoso. Então, olha só, a semente foi plantada. E olha só, o solo raso, mas a semente começando a dar aquela raiz, começa a dar um brotinho. Na hora que a palavra os escandaliza, de acordo com o próprio Jesus que falou, olha só, versículo 6, ele é explicado pelo versículo 20, ó, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olha as pessoas seguindo Jesus. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo pouca duração. Quando chega angústia ou perseguição por causa da palavra, quando a palavra começa a ficar dura, quando você começa a ter que abdicar as coisas da sua vida por causa de Jesus, quando você começa a ter que escolher entre ser fiel a Deus ou ser fiel a Mamon, o que acontece? Logo se escandaliza, certo? E é engraçado que o próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. As pessoas que vêm para a igreja procurando melhorar a vida terrena. Eu tenho uma tia-avó, que a tia da minha mãe, ela fala um negócio que eu acho muito engraçado. Tem a sua razão naquilo que ela fala. Ela fala: depois que eu me converti, é impressionante como minha vida ficou uma porcaria. Ela fala desse jeito. Mas ela fala de uma maneira, tipo, irônica, querendo dizer assim:
Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho a segurança e a alegria de saber que eu vou morar com Jesus no céu. E eu sei que ganhar dinheiro nessa vida, para mim, é igual ganhar dinheiro no banco imobiliário, entendeu? Ah, é legal na hora do jogo, mas aí você fechou o jogo, acabou o jogo, era dinheiro de mentira. É a mesma coisa que prosperar nessa vida. Daqui a 100 anos, você já terá iniciado a sua eternidade de bilhões e bilhões de anos com Deus, essa vidinha aqui não terá contado para nada. E o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós tínhamos que ter paz. Ele fala, falei essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Então Jesus, ele não promete muita coisa, sabe? O evangelho, ele não promete muita coisa boa para essa vida mesmo, entendeu? Na verdade, se a gente conseguir lá o que o Jesus fala em Mateus 6, quando ele fala, não se preocupe com o que vocês vão comer, beber e vestir, se a gente tiver o que comer, o que beber, o que vestir de acordo com a Bíblia, já está de bom tamanho. E essa promessa, Deus, ele ficou de cumprir. Ele falou, não, esse aí eu... Mas as pessoas às vezes querem viver uma vida com Deus totalmente isenta de dificuldades, isenta de aflições, sendo que a única maneira de você estar nesse mundo e viver uma vida sem aflições, sem que a palavra te escandalize, como o texto diz, é se você não seguir a palavra e você seguir o curso desse mundo. É se você seguir o príncipe da potestade do ar, como dizem em Efésios 2. Entendeu? É a única maneira. Fora isso, meu amigo, a palavra vai te escandalizar assim. A palavra, ela vai te fechar umas portas, ela vai mandou Jesus para a cruz, os apóstolos para a degola, você quer bonitão ficar sabe? Não é assim que funciona, entendeu? Olha, lá em Lucas 9, Jesus fala, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Inclusive lá em Lucas 14, Jesus ainda fala assim, você quer me seguir? Você tem certeza? Porque aquele que não estiver disposto a odiar, e por odiar, leia-se amar menos, a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, se você não estiver disposto a odiá-los por minha causa, odiá-los assim, amá-los menos do que você me ama, você não é digno de mim. Aí ele fala aquela parábola do construtor, né, que começou a construir uma casa, mas parou no meio do caminho. Ele fala, você quer me seguir mesmo? Porque se você for esse solo rochoso aí que começa a dar fruto e depois morre, você vai passar vergonha lá na frente. Palavra de Jesus. O pessoal vai olhar para você e vai falar assim, cadê o crentão? Cadê não era todo crente, todo convertido, agora largou? Normalmente o pessoal fala vergonha. Jesus, para esses solos rochosos, ele mesmo falou, quando ele conta a parábola do construtor, ele fala, o cara começou a construir, quando ele viu que não ia dar, ele passou vergonha e debocharam dele. É a mesma coisa. As pessoas que seguem Jesus não calculam risco, entendeu? É por isso, gente, que ninguém vem a Jesus se o Pai não traz. É por isso que você não vai por livre, espontânea vontade, assim, não é tão simples assim você se converter, porque você abre mão da sua vida. E o solo superficial, o solo rochoso, ele não é capaz disso. Isso é impossível para ele. E assim, quanto a esse solo rochoso, solo de pedra, a própria Bíblia diz que quem dá um solo que não é rochoso para você é o próprio Deus. Veja, aquele que não tolera o escandalizar-se pela palavra, o sofrimento pela palavra, ele não foi convertido para isso. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ele diz, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, ó o solo rochoso, e darei para vocês um coração de carne, um solo limpo, que recebe raízes profundas. É Jesus que dá esse coração perseverante. E esse coração, ele tem raízes em si mesmo, fazendo um contraste com aquilo que Jesus disse. A raiz, ela se aprofunda. Porque o solo foi arado para isso, o coração de pedra foi tirado, o coração foi posto de volta. Lembrem-se da história de Pedro quando ele negou Jesus. Ele não negou Jesus 3 vezes? Depois Jesus chegou para ele e perguntou para ele 3 vezes se ele o amava. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, o mesmo número de vezes que Jesus havia sido negado por Pedro. Jesus então exige que Pedro declare que ele o ama. O mesmo número de vezes. Essa é a restauração de Pedro. E Jesus diz para Pedro assim, pois Pedro, quando você for mais velho, você vai ser levado para um lugar onde você não quer. Isso é João capítulo 21, quando Jesus fala sobre a morte de Pedro, como seria. Nós sabemos pela tradição que Pedro, o apóstolo Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo por causa de Jesus. E eu fico imaginando Pedro, quando Jesus disse a ele, você morrerá por mim, você morrerá por amor a mim, a alegria que não deve ter entrado no coração de Pedro
Porque o próprio Jesus estava falando para ele ali, olha, você me negou antes, você não me negará mais. Porque eu preparei os solos, eu preparei o seu coração para isso. Então é o próprio Jesus que dá o coração perseverante. Esse então, gente, esse é o solo rochoso, ok? Agora, nós temos ali o solo que foi semeado entre espinhos. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esse versículo é explicado lá no versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Bom, nós temos alguns casos disso acontecendo na Bíblia. Da pessoa que ela tem contato com a palavra, ela escuta a palavra, pensa numa pessoa que vai para a igreja, passa, digamos assim, a juventude dela, né? Vai com os pais para a igreja, então acompanha alguns amigos, e chega num determinado período da vida, a igreja acaba ficando irrelevante para ela, porque ela tem outras coisas para se preocupar, né? Imagino que várias pessoas aqui tenham passado por isso na vida. Eu passei, em pouca escala, em uma escala menor, mas passei. Eu sempre fui um cara muito de igreja, assim, sabe? Mas boa parte desse meu período de igreja eu não era nem convertido, né? Eu tava só seguindo a manada, imagina, quando o coração é assim, se Deus ele não ara essa terra aí, a pessoa lá tem coisas mais importantes para se preocupar. É por isso que eu sou contra. E eu tô para achar alguém que defenda biblicamente para mim, igreja que faz balada, por exemplo, dentro da igreja, né? Primeiro que igreja que faz balada na igreja não é igreja, né? Por que ela faz a balada? Ela fala, não, porque a igreja precisa ficar atrativa para o jovem, senão o jovem não vem para a igreja. Aí eu falo, aonde na Bíblia você ganha base para deixar a obra de Deus mais atrativa para qualquer grupo que seja? Se o próprio Jesus ele fez de tudo para afastar as pessoas que não davam conta. Entendeu? Se a pessoa não quer vir para a igreja, ela não vai vir para a igreja. E outra, a balada da igreja você não vai poder ter bebida alcoólica, você não vai poder ter pegação. Sabe aonde que o ímpio, o jovem, ele acha uma balada do jeito que ele quer? No mundo. Ele não precisa da igreja para ir numa balada que ele quer. O jovem que quer ir em balada, ele vai na balada da igreja porque ele é chata. É só rolê. É um trampolim para ele conseguir fazer outras coisas pecaminosas que ele quer fazer. Entendeu? No mundo tem balada boa. Sabe o que tem na igreja? Pregação da palavra de Deus. Santificação do povo de Deus. E isso, meu amigo, isso dói. Dói igual Paulo fala em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Olha a dor do processo de santificação, de você se colocar diante de Deus e falar, Deus, eu não consigo, mas eu quero servir a ti. É como diz lá no Salmo 119, em determinado momento, a luta do crente, ele falando assim, afastem-se de mim aqueles que fazem iniquidade, porque eu quero servir os mandamentos do meu Deus. É a irritação da pessoa que quer servir a Deus, mas está num mundo que atrapalha, que tenta atrapalhar isso o tempo inteiro. Entende? Esse tipo de gente é só larado pelo Espírito Santo. Agora, quando você não tem isso, você é como o jovem rico. O jovem rico lá em Mateus 19, quando Jesus conversa com ele, por exemplo, é um jovem que chega, o texto diz assim, né? Eis que alguém aproximando-se de Jesus lhe perguntou, esse era o jovem rico, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Pergunta péssima, né? Porque não tem absolutamente nada de bom que o homem possa fazer para Deus olhar e falar, esse aí merece, hein? Esse aí merece, esse aí ganhou um espacinho aqui no... Meu amigo, se você for para o céu, eu já falei isso aqui várias vezes, não vai ser por nada de bom que você fez, não. Se você for para o céu, sabe quando você compra um ingresso para um show no ingresso fácil? E aí o ingresso você imprime e ele vem com o seu nome impresso no ingresso? Se você entrar no céu um dia, o teu ingresso ele vai estar no nome de Jesus de Nazaré, não vai estar no seu nome. Porque você merecia ir para o inferno. Certo? Você não merecia entrar no céu. Então a pergunta do jovem rico já começa errado. O que eu faço de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus responde, primeiro, por que você me pergunta a respeito do que é bom, tal? Aí ele fala assim, quer entrar na vida eterna? Bom, siga os mandamentos. Siga os mandamentos. Aí o jovem rico pergunta, quais? Aí Jesus começa a listar os mandamentos, os 10, né?
Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem rico diz, não, mas isso aí eu faço, eu sempre fiz. Isso eu tenho observado desde a infância. O que falta? E Jesus fala, se você quer ser perfeito, e veja, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, qual que é o mandamento magno do Sermão do Monte? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. É assim que você entra no céu. Você é perfeito? Não, você já não pode entrar no céu, tá vendo? Então, por isso você vai entrar nos méritos de Jesus. Ele fala assim, se você quer ser perfeito, jovem rico, vá, venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aí, para a gente entender isso, a gente tem que lembrar quando Jesus falou o seguinte, os dois maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei de Moisés, ela deriva desses dois mandamentos. A primeira tábua da lei de Moisés, os 4 primeiros mandamentos, tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e as implicações daquilo. A segunda tábua da lei tem a ver com amar o próximo. Para você entrar no céu, você precisa cumprir aquilo tudo de maneira perfeita. E como Paulo diz aos Coríntios, como Paulo diz aos Romanos, Deus deu a lei para a gente poder ver que a gente não consegue seguir e clamar pela misericórdia de Jesus. Porque se a gente conseguisse seguir a lei de Deus perfeitamente, Jesus não precisava ter vindo morrer por nós. Era só a gente seguir que a gente ia para o céu. Na verdade, esse é o diferencial do cristianismo para qualquer outra religião. A nossa religião é nos méritos de outra pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que Jesus está dizendo para o jovem rico é o seguinte, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, mostre que você ama mais o seu próximo do que o seu dinheiro. Pega o seu dinheiro e dê para os pobres. Pega tudo que você tem e dê para os pobres. Mas Jesus exigiu isso dele porque conhecia o coração dele. Sabia o quanto ele amava as riquezas. Então, vamos ver se você está disposto a amar mais o seu próximo do que você ama as riquezas. Amar o seu próximo como a ti mesmo, porque você se ama tanto que você quer ficar com essas riquezas. Vamos ver se você ama o pobre igual. Vamos ver se ama o próximo igual. Dê o que você tem para os pobres. Aí, depois ele diz o seguinte, siga-me, venha e siga-me, depois que você fizer isso. Ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas. Entendeu? Larga tudo que você tem para ajudar os pobres e me seguir. Foi o que ele exigiu. Ou seja, ele falou, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Na prática, o que o jovem rico perguntou para Deus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quais mandamentos eu preciso seguir? Aí Jesus, ele basicamente responde, então, começa seguindo do 1 ao 4, seguido logo pelos 5 ao 10. Ou seja, todos. Certo? É isso que você precisa fazer para você ir para o céu. E aí, o que o jovem rico disse? O jovem rico, dá até a dozinha, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, coitado. Ele amou tanto as coisas que ele tinha, que ele não esteve disposto a seguir Jesus. O que Jesus está falando na parábola aqui? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, ó jovem rico. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Esse é o jovem rico, é exatamente o que aconteceu com ele. A Bíblia ainda nos conta a história de algumas pessoas. Há um homem que seguiu Paulo chamado Demas. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses, quando nós lemos a carta de Paulo a Filemon, lá no finalzinho da carta de Paulo aos Colossenses, ele termina a carta mandando uma saudação final aos Colossenses, dizendo, saúda-vos Lucas, o médico amado, amigo de Paulo, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e saúda-vos também Demas, que era amigo de Paulo, ele cumprimentando os Colossenses em nome de Demas. Na carta de Filemon, no versículo 24, Paulo diz a Filemon, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, saúdam você, Filemon. Ou seja, esse homem andou com Paulo e Paulo o considerou um apoiador, um colaborador. Mas, ao final de 2 Timóteo, capítulo 10, nós lemos algo triste. Ele diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século, ou seja, amando o mundo, e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Olha só, ele andou com Paulo, foi cooperador de Paulo, mas ele amou o presente século. Ele amou o presente século e foi para Tessalônica. O que era isso? Uma semente plantada entre espinhos. Sufocou, não sobreviveu. Ainda na Bíblia nós lemos a história de Himeneu. Nós vemos a citação de Himeneu em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 19 a 20. Himeneu, ele seguiu Paulo, ele fala o seguinte, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé.
Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, e eu entregar a Satanás aqui, você mandar a pessoa de volta para o mundo e largá-las para lá. Entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Uma coisa importante deixar claro aqui, gente, é que essas pessoas, quando a Bíblia fala sobre naufragar na fé, você não está dizendo que a pessoa era nascida de novo e deixou de ser, não, porque isso é impossível, tá? Você não está dizendo que a pessoa foi uma vez salva, estava com o nome escrito lá no livro da vida e aí não estava mais. Não é assim que funciona. A pessoa que está na igreja e a pessoa que dá frutos, a pessoa que depois larga, essa pessoa, ela tinha uma fé superficial. À luz do texto, não havia raízes. Não havia raízes, era por fora. A gente achava que era, a pessoa achava que era. Mas não era. Não, nunca foi. De acordo com a linguagem do apóstolo João em 1 João, eles saíram do meio dos nossos porque eles nunca foram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram do meio de nós para que ficasse claro que não eram dos nossos. João não poderia ser mais enfático em relação a isso. Porque o próprio Jesus diz que aquele que o Pai me traz, de maneira nenhuma os deixarei, nada os arrebatará da minha mão. Isso é João capítulo 10, quando ele está dizendo que falando sobre o bom pastor, ok? Outro caso clássico, Judas Iscariotes. Ora, Judas foi um apóstolo ordenado por Jesus, mas que desde o começo, Jesus falou isso o tempo inteiro. Ele, desde João 6, faltando ainda uns 15 capítulos para Jesus ser crucificado, a Bíblia já falava que Jesus já sabia quem era o traidor dele. Ele já sabia. Então o Judas ele andou com Jesus, e Jesus o tempo inteiro disse que Judas seria um traidor, certo? E o que acontece? Nada nos levaria a pensar que Judas ele não fez tudo que os outros apóstolos fizeram. Ele pregou a palavra, ele fez milagre, entendeu? Ele curou doente. Tudo que os 12 apóstolos, 12, inclusive Judas, foram comissionados a fazer. Mas é para vocês verem, né? O que está escrito lá, mas a pessoa faz milagre em nome de Deus, essa pessoa é perdida? Ué, Mateus capítulo 7 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque naquele dia muitos dirão para mim, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. E ele dirá, afasta-te de mim, por quê? Porque eu te conheci e você me largou? Não, porque eu nunca vos conheci. Isso é Mateus capítulo 7, ok? E finalmente, gente... tendo entendido... Judas, né? Por que Judas se encaixa nessa categoria aí de que foi semeado entre espinhos? Porque Judas tinha amor pelo dinheiro, né? Lembrem-se que Judas ele era tesoureiro do grupo. Ele cuidava da bolsa de dinheiro, das ofertas que ele recebia do grupo. Inclusive, tem aquele episódio que a Maria ele quebra aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus, um vaso caro, e ela faz isso porque ela tá homenageando ali Jesus e tal, e tá derramando aquilo que ela tem de mais valioso aos pés de Jesus, e na hora que Judas vê ela quebrando ali o vaso de alabastro aos pés de Jesus, ele fala, não, por que você fez isso? Dava para ter vendido o vaso de alabastro e dado para os pobres, mas o próprio Evangelho de João diz que ele falou aquilo, ele achou ruim, porque ele queria que vendesse o vaso de alabastro, porque ele roubava o dinheiro da bolsa. Ele era o tesoureiro corrupto do grupo. E depois, no final da vida, por que acabou tudo para ele? Porque ele vendeu Jesus por dinheiro, entende? E isso consumiu ele de uma maneira que ele nem se arrependeu depois. Ele ficou com remorso, mas não foi arrependimento de fato, porque ele foi e se matou depois disso, ok? Então esse é o que é semeado entre espinhos, é a pessoa que ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E aí a gente lembra, né, o apóstolo João falando pra gente lá em 1 João, né, não ameis o mundo, nem aquilo que é do mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo, não ame o mundo, não ame o mundo. Olha, a pessoa que larga o grupo de fé por causa porque as coisas do mundo estão mais importantes, isso é uma coisa, gente, que acontece de uma maneira muito sutil, tá? É um dia aqui que você deixa de ir para a igreja porque você tem que estudar para a faculdade ou porque você tem que trabalhar. É um dia que você deixa de contribuir na igreja. Eu sei que existem posições diferentes a respeito do dízimo dentro da fé cristã, e as posições eu acredito que são posições válidas, mas é quando você diz que você não tem como contribuir para a obra da igreja ou para a obra missionária, porque porque as suas contas são muito pesadas, e aí você vai, e agora eu não vou entrar para minha reunião de oração porque eu estou cansado e eu preciso trabalhar, e aí daqui a pouco você não lê mais a Bíblia porque a série tem que ficar em dia.
E aos poucos você vai dando sinais de uma pessoa que ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, e você se mostra um solo espinhento, que sufoca a palavra. E quando você vê, você não está mais. Entende? Você não está mais, porque as coisas do mundo são mais importantes para você. E, finalmente, nós temos o solo bom. Se a gente for lá no versículo 8, Jesus fala o seguinte: outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Esse versículo ele é explicado pelo versículo 23. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Bom, nós temos exemplos disso na Bíblia, né? Um que eu gosto muito é o exemplo de Lígia, em Atos capítulo 16. Lígia, ela habitava numa cidade chamada cidade de Filipos. Lá surgiu a igreja dos filipenses, para a qual o apóstolo Paulo mandou a sua carta. Atos 16, do 14 ao 15, fala assim, ó, certa mulher chamada Lígia algumas versões Lígia, algumas versões Lídia, depende, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, Paulo falando, Paulo e Silas. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Olha o Senhor arando a terra. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E aí ela se converteu, né? E Paulo diz, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ó, ela dando fruto, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. Venham ficar na minha casa. E lá na casa dessa vendedora de púrpura, dessa mulher que ouviu o evangelho e se converteu, começou a igreja dos filipenses. Ou seja, ela deu fruto, né? Depois nós sabemos que a igreja de Filipos, nós sabemos pela carta de Paulo aos Coríntios, que as igrejas da Macedônia, incluindo Filipos, eram as igrejas que mais contribuíam para a obra missionária, mesmo sendo as mais pobres. Começando aqui com essa moça Lídia, que era um solo fértil, que Deus preparou e arou para que a palavra frutificasse. E é claro, os apóstolos, né? Os apóstolos também são exemplos de solos férteis, fora Judas, que traiu Jesus. Os apóstolos, eles, sendo 12, são os fundamentos, né, da igreja. Jesus sendo o cabeça, a pedra angular da nossa igreja, os apóstolos acabaram sendo como se fossem fundamentos, porque foram eles que plantaram as igrejas, é por causa da pregação deles que o evangelho chegou até nós. E é um exemplo claro de pessoas que não eram solo rochoso, porque não era superficial, eles não começaram e largaram, porque se escandalizaram pela palavra, até porque o que eles foram açoitados na vida de fé deles não está no gibi. Eles não amaram o mundo mais do que amaram a Deus, portanto eles não eram solos espinhentos, certo? Porque, bom, eles estiveram dispostos a perder a própria vida por amor de Jesus, por amor do Senhor, né, a não ser Judas. E eles deram frutos, a 30, a 100, a 100, a 60 e a 30 por um. Alguns deram mais frutos do que outros. Quando ele fala a 100 por um, a 60 por um, a 30 por um, significa que cada crente, ele dá um fruto diferente. Alguns trazem uma pessoa para Jesus, outras trazem milhares. Nós temos pessoas como Billy Graham, por exemplo, ele pregou no mundo inteiro. Ele morreu com 99, ele deve ter passado uns 98 pregando. E se tornou, assim, talvez a pessoa que mais... Ele entrou em países, assim, com o evangelho. Billy Graham entrou na China pregando o evangelho, entrou na Rússia. Entendeu? Isso é um absurdo. Enfim. E ele deu frutos gigantescos, né? Pode ser que você ganhe uma pessoa para Jesus. Pode ser que você discipule 2 ou 3 pessoas para Jesus, mas tem gente que vai ganhar um monte, isso tudo no poder do Espírito Santo. E aí é importante a gente analisar algumas coisas. Primeiro, conversão, santificação e evangelismo são coisas diferentes em conceito, porém elas fazem parte do mesmo pacote. Não existe essa, eu me converti, mas eu não estou sendo santificado e não estou evangelizando. Não tem essa. Isso não existe. Porque por mais que as suas boas obras não te salvem, por mais que a santificação seja uma coisa e a conversão seja outra, o pacote está tudo junto. E a grande comissão, a exigência de Jesus para nós produzirmos frutos e pregarmos o evangelho e darmos frutos a 100 por um, a 30 por um, a 60 por um, essa ordem é para todos os crentes. Então, uma coisa não está separada da outra. Eu sou crente, mas eu não evangelizo. Então, reveja a sua fé aí. É melhor você rever sua fé, porque a gente não tem esse conceito na Bíblia do crente que é crente, mas não evangeliza, entendeu? O próprio Jesus fala tanto em Mateus 7 quanto em Mateus 12, como é que a gente conhece uma árvore? Pelos seus frutos, pela maneira como ela frutifica, lembram disso?
Então a gente tem que lembrar que a obra de Jesus na semeadura ela é completa. Ela é perfeita e completa, ok? Bom, gente, essa é a explicação da parábola. Eu gostaria de deixar algumas conclusões finais, tá bom? Primeira conclusão. Nós não podemos subestimar as oposições à palavra. Eu acho que, às vezes, as pessoas elas negligenciam muito aquilo. Eu estou me incluindo nessa, tá? Aquilo que elas podem fazer pelas pessoas em relação à pregação da palavra. Às vezes, a gente não se dá conta que existe muita oposição, existe mais oposição do que coisas a favor, né, da conversão das pessoas. Então, a obra de Deus ela é soberana, mas ele age através de meios, né? Deus salva quem ele quer, sim, mas ele usa meios para salvar as pessoas. Ele usa meios. Dentre esses meios está o evangelismo. Não existe exemplo na Bíblia de alguém sendo salvo de outra maneira que não seja evangelizando. Esse é o meio que Deus estabeleceu para salvar os seus, entendeu? Então, mas aí o que a gente tem nesse processo? A gente tem o diabo, a gente tem a nossa carne, né? Não carne no sentido de corpo físico. Nosso corpo físico, ele é templo do Espírito Santo, ele é sagrado para Deus, tanto quanto a alma, certo? Mas a carne que eu digo é o nosso corpo desvestido do Espírito, é a sarx, né, no grego que chama. É a nossa natureza sem Deus, a nossa natureza pecaminosa, essa é a nossa carne. Nós temos o mundo, né? O sistema do mundo que está sempre atrapalhando aí, que juntos se armam aí para impedir a plantação da palavra. Nós não podemos subestimar essas coisas, nós não podemos subestimar por exemplo, o impacto que os paixões do mundo pode ter na nossa vida espiritual, certo? Vejam, no final das contas, quem é que vai ser provado como tendo sido um verdadeiro crente, né? Os que perseveraram até o fim. E se perseverar até o fim é a maneira como Deus ele preserva os seus filhos, então a gente, como filhos de Deus, a gente tem que estar o tempo inteiro fugindo, por exemplo, dos espinhos, né? Das paixões do mundo, para a gente não gostar mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Se é crente de verdade, você vai fugir dessas coisas. Não é porque você está com medo de perder a sua salvação, é porque você ama Deus. E você tem prazer em fazer a vontade de Deus. Essa é a natureza da santificação, ok? Então essa é a primeira coisa, não subestimar as oposições à palavra. O diabo é traiçoeiro, ele anda ao derredor. Não subestime. A segunda é, nós não devemos superestimar as respostas imediatas. Olha só, gente, quantas pessoas você já não viu se convertendo na sua vida? Talvez você tenha sido uma delas, eu fui na vida. Se converteu todo domingo, teve apelo na igreja, a pessoa foi lá na frente, está toda convertida. Passou eu ia falar 2 semanas, mas às vezes não dura tudo isso. Chegou em casa, entendeu? Chegou em casa, acabou, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente fica e manda, aí tem aquele movimento americano sem vergonha de mandar a pessoa escrever na Bíblia a data que ela se converteu, para ela lembrar que naquele dia ela aceitou Jesus, como se você aceitasse Jesus, Jesus querendo entrar e, me aceita, e você, tá bom, Jesus, já que você insiste. Quem te aceita é Jesus, filho. Toma vergonha na sua cara. Quantas pessoas você já não viu fazendo isso? Se convertendo, tudo animado. Eu tive essa experiência na igreja. Onde eu cresci. Na minha adolescência, a gente tinha um grupo de música que tinha uns 40 adolescentes. Sabe quantos são crentes hoje? Sabe quantos? Eu. Mas você não pode superestimar todas as pessoas que eu estou citando. Se batizaram, fizeram profissão de fé, choraram cantando louvor, entendeu? E aí, cadê? Entendeu? Cadê? Não se surpreenda, não superestime. A própria Bíblia diz, muitos serão chamados, muitos, mas pouquíssimos serão escolhidos. Pouquíssimos. Do meio desses chamados aí que você vê, isso principalmente no nosso tempo, tá? Principalmente no nosso tempo. Uma coisa importante de ressaltar é o seguinte, é muito mais fácil você ser um crente mentiroso em 2021 do que na época de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje em dia ser crente é fácil. Né? Porque hoje em dia a gente faz parte, olha que interessante, a gente faz parte da religião do presidente, entre aspas, entendeu? A gente faz parte da religião que metade da bancada do Congresso faz parte dessa religião, entendeu? A gente faz parte da religião cuja moral estabeleceu o Ocidente, onde a gente vive. Hoje em dia, é por isso que hoje em dia a gente faz curso para batismo. A gente não deixa a pessoa se batizar assim, me converti, quero me batizar. No tempo de Jesus, não. Você não lembra Filipe batizando o eunuco? Ele chegou no deserto, o eunuco se converteu, ele era um superintendente da rainha, ele sabia que quando ele voltasse para a Etiópia, onde ele morava, ele provavelmente ia ser demitido, provavelmente ia arrumar perseguição, provavelmente ia ser morto. Então, quando uma pessoa se convertia, até o 4º século,
depois de Jesus, uma pessoa se convertia, você sabia que ela era crente. Se ela não era, ela largava, entendeu? Porque era muito difícil ser crente, era pedir para morrer. Vamos pegar num dia em que a maior parte da população hoje ainda se proclama cristã, seja evangélico-católica. Hoje em dia tá fácil ser crente. Hoje em dia, vixe, a nossa igreja, gente, tá cheia de gente que não se converteu. Cheia. Então a gente não pode superestimar respostas imediatas, porque o próprio Jesus disse. A terceira coisa é a gente não pode subestimar a sabedoria do semeador. Isso aqui eu acho um dos pontos mais importantes, assim, tipo, a gente precisa confiar na sabedoria dele. Quando a gente pregar o evangelho, der fruto em um, não der fruto no outro, a gente tem que confiar que o semeador ele sabe o que faz. A gente tem que confiar que a palavra está sendo plantada no coração das pessoas. Para algumas vai gerar condenação, infelizmente. Infelizmente não, né? Para a glória de Deus, porque sinceramente, gente, até o inferno existe para a glória de Deus. O inferno, ele é o cumprimento da santa justiça de Deus contra o pecado, entendeu? Então o inferno, vocês acham que o inferno não glorifica a Deus? O inferno glorifica a Deus na medida que exerce a justiça dele, na medida que aquilo que é mal é castigado lá da maneira como um justo juiz tem que fazer, né? O justo juiz, ele não solta bandido. O justo juiz, ele castiga bandido. Então se você não é regenerado pelo Espírito Santo, o inferno existe porque Deus criou, o inferno não pertence ao diabo, o inferno pertence a Deus, e a gente precisa entender que alguns não terão seus corações, não terão o solo arado pelo semeador, e dessa forma eles não vão se converter. Porém, gente, a gente precisa confiar na sabedoria do semeador, entendeu? Lembre-se, o Espírito Santo, o Espírito de quem converte é o Espírito Santo, não é você. Lembre-se que o Espírito Santo ele sopra onde quer, você não sabe para onde ele vai nem onde ele vem. E finalmente nós não podemos subestimar o poder da palavra. A gente pregue a palavra. Torne a palavra de Deus parte do seu vocabulário. Seja aquele crente que cita versículo nos momentos mais inconvenientes. Eu sempre falo isso. Tenha versículos memorizados. Seja aquela pessoa que você está no almoço do trabalho e a pessoa fala, mano, eu vou pagar tal conta amanhã e tal. Você fala, né, basta cada dia o seu mal. Você manda um versículo. Não subestime o poder da palavra, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que divide alma e espírito. Foi Deus que escreveu esse livro, gente. Esse livro é poderoso. Em certa ocasião, Charles Spurgeon, que foi um grande pregador inglês, ele subiu no púlpito da igreja onde ele pregaria no dia seguinte. Ele foi à noite para a igreja, e ele foi, porque como não tinha microfone naquela época, não tinha projeção de voz, não existia sonoplastia, a gente está falando do século XIX, os pregadores normalmente tinham um gogó muito bom, né? O próprio Jesus, ele pregou para multidões, mas ele pregou para multidões na montanha, né? O sermão da montanha, porque a montanha reverbera som. Não é? Então o Spurgeon ele foi testar o som da igreja. Ele chegou à igreja vazia. Ele chegou à noite no púlpito da igreja e gritou, só para testar o microfone não, só para testar a acústica do local, ele gritou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é João capítulo 1. Tinha um faxineiro limpando a igreja do outro lado, que o cara caiu de joelhos e se converteu. Confie na palavra de Deus. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A semeadura é a palavra. Não subestime o poder da palavra, ok? Então esse é o estudo da parábola do semeador. Eu vou orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra ela nos ensina, nos educa, ela nos instrui, nos encoraja, nos acusa muitas vezes, mas sempre em tom de repreensão, não em tom de condenação para nós que somos convertidos. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor continue arando o nosso solo para que o nosso coração continue frutificando. Te pedimos se há alguém aqui que seja um solo espinhento, se há alguém aqui que seja um solo superficial, Senhor, que o Senhor are esse solo e que o Senhor produza frutos nesse solo. Salve essa pessoa em nome de Jesus. E que nós sejamos frutíferos na nossa caminhada, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.